E fala pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal O PCzão. E vim trazer aqui para vocês um comparativo de dois processadores. Vai ser um processador X99 versus um processador da plataforma AM4. A gente vai testar aqui para vocês o Zen E5 2667V4 versus o Ryzen 5 5500. E esses comparativos, pessoal, vão ser feitos da seguinte forma. Vai ser feito somente em jogos. Os jogos vão estar no baixo, tá? Porque a gente vai testar o desempenho dos processadores. Eu vou utilizar aqui uma RTX 3070 nesse comparativo. Também quero avisar para vocês que o 2667V4 vai estar em Quad Channel com 4 pentes de 8 GB, totalizando aí 32 GB em Quad Channel. Já o Ryzen 5500 vai estar com 2 pentes de 16 GB, ou seja, ele também vai estar com 32 GB, porém em Dual Channel, porque a plataforma M4 não faz o Quad Channel. Então assim que vai ser feito aí os nossos testes. E se você quiser comprar aí o Zen E5 2667V4, eu recomendo vocês comprarem, que é um excelente processador. Ele é o melhor aí da plataforma X99 atualmente para jogos. Ele vai sair aqui por R$204, ele funciona em qualquer placa-mãe básica, tá? Você pode comprar sem medo, que ele vai ficar consumindo ali entre 30 e 60 watts, então para placa-mãe simples não é tão agressivo assim. Ele vai sair por R$204 aqui na loja Baytop Store. Se você quiser pegar os 5500, ele vai sair por R$467 aqui na loja ZZGD Global Store. Placa-mãe para o 2667V4, você pode pegar a QD4, que é uma placa-mãe simples, nível ali de 8MF, basicamente. Essa placa-mãe sai por R$434, você pode pegar aqui o desconto da loja. E se você quiser pegar uma placa-mãe aí para utilizar com o Ryzen 5500, tem aqui essa A520 aqui da Soyo, ela sai por R$470, aí você pega esse desconto aqui de R$80 da loja, ela vai sair por R$390, então vai ser uma placa-mãe bem interessante para utilizar aí com o Ryzen 5500. Então eu vou deixar aqui para vocês todos os links na descrição. E se você não for inscrito do canal, eu recomendo que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Recomendo que você compartilhe, porque assim você vai me ajudar a engajar esse comparativo dos dois processadores, que é o que o pessoal pediu bastante aí nos últimos dias. E se você não participa do grupo de promoção, recomendo que você participe. É um grupo que a gente posta promoções todos os dias do AliExpress. Vai ser o primeiro link aí da descrição. Então vamos parar aqui de enrolação e vamos começar aqui os comparativos do 2667V4 versus o Ryzen 5 5500. Então vamos começar aqui com os comparativos em jogos, e o primeiro jogo que eu vou testar para vocês vai ser o COD Warzone 2.0 em Full HD, qualidade gráfica no baixo, com o campo de visão aqui em 120. Eu vou utilizar aqui uma RTX 3070 nesses comparativos, lembrando que o gargalo está nos processadores, porque a gente quer ver o desempenho do processador, tá pessoal, e não da placa de vídeo. E o Ryzen 5500 aqui no COD Warzone 2 fez uma média aqui de 125 FPS, já o Zen E5 2667V4 fez aqui uma média de 116 FPS, ou seja pessoal, a diferença aqui foi apenas de 9 FPS no COD Warzone 2.0. E o próximo game aqui do comparativo vai ser o CSGO, vamos testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o comparativo aqui entre os dois processadores teve o seguinte resultado: Ryzen 5 5500 fez aqui uma média de 502 FPS, já o Zen E5 2667V4 fez aqui uma média de 405 FPS, ou seja, teve uma diferença de quase 100 FPS aí para o Ryzen 5 5500. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui para vocês nesse comparativo vai ser o Rainbow Six Siege. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o curioso, pessoal, que nesse aqui o 2667V4 acabou ganhando. Ele fez aqui uma média de 341 FPS, já o Ryzen 5500 fez 328 FPS, a diferença aqui ficou na casa de 3 FPS. Provavelmente deve ser por conta do 2667V4 ser 8 núcleos, 16 threads, ele também tem um cache maior, se a gente for comparar aí com o Ryzen 5500. E o próximo jogo aqui do comparativo que a gente vai testar para vocês vai ser o game The Division 2. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Em relação aqui ao resultado do comparativo, Ryzen 5500 fez aqui uma média de 182 FPS, já o Zen E5 2667V4 fez uma média aqui de 170 FPS, ou seja, teve uma vantagem aqui de 2 FPS para o Ryzen 5 5500. E o próximo game aqui desse comparativo vai ser o game Assassin's Creed Valhalla. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Esse game aqui eu preciso citar aqui para vocês uma situação que mesmo no baixo, os dois processadores estão conseguindo empurrar a placa de vídeo a quase o seu 100% de uso. Por isso que o resultado aqui vai ser semelhante, tá pessoal? O Ryzen 5500 fez 138 FPS e o 2667V4 fez 138 FPS.
Talvez para poder extrair mais desempenho aqui a gente teria que reduzir a resolução, né? Abaixar ali para 900p, por exemplo, para poder ver ali mais ou menos a diferença entre os dois processadores. E o próximo game que a gente vai testar aqui para vocês no comparativo vai ser o game Far Cry 6. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E o comparativo aqui teve o seguinte resultado. Ryzen 5500 fez aqui uma média de 103 FPS. O Zen E5 2667V4 fez aqui 86 FPS na média. A diferença aqui entre os dois processadores é que o Ryzen 5500 fez 17 FPS a mais do que o 2667V4. E o próximo game que eu vou testar aqui para vocês vai ser o jogo Forza Horizon 5. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o resultado aqui do comparativo entre os dois processadores foi o seguinte. Ryzen 5500 fez aqui uma média de 140 FPS, já o Zen E5 2667V4 fez uma média aqui de 124 FPS. A diferença aqui foi de 16 FPS para o Ryzen 5500. E o próximo game que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o game God of War. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo com o DLSS em desempenho, porque os dois CPUs estavam levando a placa de vídeo no máximo, mesmo ali no baixo, beleza? Ryzen 5500, pessoal, aqui nesse jogo fez uma média de 125 FPS, já o Zen E5 2667V4 fez uma média aqui de 118 FPS. Diferença aí para o Ryzen 5500 de 7 FPS. Também quero citar aqui para vocês em relação ao consumo dos processadores, tá? O 5500 ele consome ali entre 25 a 40 watts nos jogos, já o 2667V4 consome ali entre 30 a 60 watts. Então o consumo dos dois processadores é bem baixo, tá? Por isso que eu falo para vocês que dá para utilizar aí o 2667V4 em qualquer placa-mãe X99. Pode ser até a mais simples, que vai dar para vocês utilizar aí esse processador. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o game Horizon Zero Dawn. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o resultado aqui desse comparativo, pessoal, foi o seguinte. Ryzen 5 5500 fez aqui uma média de 167 FPS. Já o Zen E5 2667V4 fez aqui uma média de 152 FPS. A diferença aqui ficou de 15 FPS para o Ryzen 5 5500. E o próximo game aqui do comparativo vai ser o jogo Red Dead Redemption 2. Vamos testar ele aqui em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Esse jogo aqui também foi um pouquinho curioso, pessoal, que o Zen E5 2667V4 acabou fazendo um pouco mais de desempenho do que o 5500, só que eu observei ali que em alguns momentos a placa estava beirando seus 95, 98% de uso. Então por isso que ele entregou um pouco mais por conta da placa de vídeo, porque o 5500 não está conseguindo levar totalmente ali a placa aos 95%. O resultado foi que o Ryzen 5500 fez 132 FPS e o 2667V4 fez 139 FPS. A diferença aqui ficou apenas de 7 FPS. E o próximo jogo aqui do comparativo vai ser o Shadow of the Tomb Raider. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E o resultado aqui foi curioso novamente, né? Porque o Ryzen 5500 acabou perdendo por pouco aqui do 2667V4, mas também a gente pode considerar como um empate técnico. Ryzen 5500 ele fez aqui 137 FPS, já o 2667V4 fez 139 FPS. Teve aqui uma diferença de 3 FPS para o 2667V4. Também quero falar aqui para vocês que nesse jogo aqui não teve o uso máximo da placa de vídeo. Então realmente o 2667V4 ficou um pouquinho na frente. E para a gente finalizar aqui os comparativos, o último jogo que eu vou testar para vocês aqui vai ser o Watch Dogs Legion. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o resultado que a gente obteve aqui, pessoal, nesse comparativo foi que o Ryzen 5500 fez aqui uma média de 100 FPS e o Zen E5 2667V2 fez aqui uma média de 102 FPS. A diferença aqui foi de 2 FPS para o 2667V4. A gente pode considerar também aqui como um empate técnico entre os dois processadores. E esses aí foram os comparativos do 2667V4 versus o Ryzen 5500. Agora eu vou passar aqui para vocês a conclusão aí sobre esse comparativo. E é o seguinte, pessoal, obviamente o 5500 vai ganhar do 2667V4, só que a diferença não fica tão distante assim entre os dois, enquanto que o 5500 fica ali entre 10 a 15% de performance do 2667V4. Lembrando que eu utilizei aqui 32 GB no Ryzen 5500, a XMP a 3200 MHz
MHz, eu utilizei ele em estoque. Se você fizer o PBO e utilizar memórias mais rápidas, provavelmente você vai ganhar um pouco mais de performance. E essa diferença pode aumentar um pouco, tá? Essa diferença pode aumentar ali para 17 a 20% aí para os 5500. Já o 2667V4, a gente utilizou ele aqui também em estoque, porque não tem como fazer um lock nos V4. Lembrando vocês que eu estava utilizando aqui 4 pens de 8 GB, ou seja, pessoal, estava aqui em quadrichenio do 2667V4. Mas assim, pessoal, no geral, se você tem a plataforma X99, eu acho que compensa você manter, porque assim você não vai ter gastos extras aí, né, trocando de plataforma. Aí se você tiver aí, por exemplo, 2620V3, 2640V3, 2650V3, recomendo você fazer o upgrade para esse aqui, porque o 2667V4 contra esses íons aí, ele vai ter uma performance ali de 10 a 15% a mais. Então eu recomendo vocês pegarem ele sem dúvida e você pode ficar tranquilo que vai funcionar em qualquer placa-mãe basicamente, tá? Placas-mães mais simples aí. Então eu recomendo vocês pegarem fortemente aí o 2667V4. Então, pessoal, é basicamente isso daí. O Ryzen 5500 vai ser melhor do que o 2667V4, mas não do jeito que eu imaginava. Eu pensava que a diferença ia ser de 30% a 35% e não é. A diferença é bem pouca, ali entre 10% a 12%. Se você utilizar ele em estoque sem fazer o PBO e se você utilizar memórias de 3200 MHz, ele vai ficar aqui basicamente 10% de diferença do 2667V4. Ou seja, esse CPU aqui da plataforma X99 ainda tem muito chão e muita lenha para queimar. Ainda compensa você manter a plataforma por algum tempo aí. E depois você pode migrar aí. E eu recomendaria você já pegar um processador melhor do que o 5500, como por exemplo o 5600, 5700X, que já vai entregar uma performance bem mais superior do que o 2667V4. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você quiser comprar uma dessas peças aqui, vou deixar para vocês os links na descrição. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser participar do grupo de promoção, vai ser o primeiro link aí da descrição. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Falou, fui e até a próxima, pessoal.